Significado de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 22. Capítulo 3, versículo 1. As duas ocorrências da palavra tempo costumam ser interpretadas como momentos específicos e não como um período contínuo. A expressão debaixo do céu, ou seja, debaixo do sol, refere-se à vida na terra. Capítulo 3, versículo 2. Os pares de palavras nascer e morrer, plantar e arrancar são apontados como acontecimentos naturais da vida, e todos estão sob o comando do Deus vivo. Capítulo 3, versículo 3. A expressão tempo de matar sugere que no plano de Deus há uma época específica para executar assassinatos. Gênesis 9:6, e para se guerrear contra inimigos indicados por ele. Do mesmo modo, tempo de derribar significa que há um momento determinado para demolir muralhas, edificações de pedra e até mesmo nações, conforme Isaías 5:5 e Jeremias 18:7 e 9. Capítulo 3, versículo 4. Chorar e rir. O plano de Deus inclui tanto tristezas como alegrias. Os crentes não planteiam do mesmo modo que os descrentes, conforme 1 Tessalonicenses 4:13, mas não deixam de plantear, conforme Mateus 5:4. Dançar e saltar são formas naturais de demonstrar alegria, prazer e contentamento pela presença do Senhor, conforme Êxodo 15:20, Salmos 149, 2 e 3 e 150, versículo 4, e pelas épocas de satisfação pessoal, de acordo com Lucas 15, 25. Capítulo 3, versículo 5. Em tempos de paz, pedras eram tiradas dos campos, permitindo o cultivo. Durante as guerras, eram atiradas as peles para que não pudessem ser usados. 2 Reis 3, 19 e 25. Quanto ao verbo abraçar, neste contexto, trata do envolvimento sexual. Capítulo 3, versículo 6. Guardar e deitar fora. Há uma época da vida em que a pessoa deseja acumular coisas para desfrutar delas e de suas lembranças. Um tempo depois, é necessário pensar que em formas de livrar-se do que foi amontoado é algo deveras sábio. Capítulo 3, versículo 7. Quando alguém recebia más notícias, era costume rasgar as próprias vestes para demonstrar a dor. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 31. Quando findava a situação desagradável, era possível coser de novo a vestimenta. No que diz respeito a estar calado e a falar, leia sobre as duas maneiras de reagir ao tolo em Provérbios 26, 4 ao 6. Capítulo 3, versículo 8. Neste versículo, a primeira parte identifica o termo positivo amar antes e o negativo aborrecer depois. A segunda parte emprega a ordem invertida, o negativo depois o positivo, para terminar em paz. Capítulo 3, versículo 9. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? É a mesma pergunta feita em Eclesiastes 1:3. No versículo em análise, a resposta é que tudo na vida reflete o plano de Deus. O esforço do homem é incapaz de modificar o tempo, as circunstâncias e o domínio que Deus tem sobre o destino que reservou para ele. Capítulo 3, versículo 10. A palavra trabalho pode ter uma conotação neutra, como neste versículo. Veja também Eclesiastes 5:3, 8 e 16. Ou negativa, algo incômodo, como em Eclesiastes capítulo 1, 13, capítulo 2, 23, 26, 4 ao 8, 5 e 14. Capítulo 3, versículo 11. Tudo na criação de Deus é formoso. A mensagem neste versículo é que Deus faz tudo ser assim em seu tempo. Da perspectiva divina,
não há feiura nos acontecimentos de nossa vida. Eclesiastes 3, 1 ao 8. A expressão "o mundo no coração deles" se refere ao impulso profundamente enraizado e compulsivo no homem de transcender sua mortalidade e descobrir o sentido e o destino do mundo. Como somos feitos à imagem de Deus, possuímos uma vontade inquiridora inata a respeito de realidades eternas. Nós encontramos a paz quando conhecemos nosso Criador. E mesmo neste momento, conhecemos Deus apenas em parte, conforme 1 Coríntios 13, 12. Tudo o que vemos é um micromomento de nossa existência frente à eternidade, ou seja, não é possível descobrirmos a obra do Senhor desde o princípio até o fim. Neste sentido, as Escrituras conclamam o ser humano a viver firmado numa fé sólida, principalmente nos momentos de dor e tribulação. No plano existencial superior, Deus tornará tudo formoso. Capítulo 3, versículo 12. Não há coisa melhor, conforme Eclesiastes 3, 12 e 13. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, nos diz que o sábio aconselha-nos a aproveitarmos o dia na alegria do Senhor. Na passagem em questão, a fé bíblica reafirma essa ideia e conclama a alegria, expressa pelos verbos alegrar e gozar, mesmo enquanto vivemos em um mundo perverso e sob enorme aflição. Isto se deve ao verdadeiro contentamento que encontramos no Deus vivo. Capítulo 3, versículos 14 e 15. As obras de Deus são duradouras. Como aconselho os textos em Deuteronômio 4, 2 e 12, 32 e em Provérbios 36, nada se pode acrescentar e nada se pode tirar das palavras ditas pelo Senhor. Isso é exigido para que haja temor diante dele. O temor a Deus na literatura que instrui o homem se refere à legítima consagração e não ao terror. Eclesiastes 5, 7, 12 ao 13. Capítulo 3, versículos 16 e 17. O termo juízo também pode ser traduzido como justiça, tornando o contraste ainda maior entre as palavras. Era justamente algo ultrajante que nos próprios estabelecimentos em que as pessoas deviam receber justiça só encontrassem impiedade. O autor de Eclesiastes alerta os juízes ímpios de que Deus, o juiz dos juízes, virá para retificar todo o erro e trazer a verdadeira justiça. Este tema é tão proeminente no livro que Salomão o repete na conclusão, de acordo com Eclesiastes 12, 14, e menciona-o frequentemente no decorrer de sua argumentação, conforme Eclesiastes 9, 1, 11 e 9. Capítulo 3, versículo 18. O sentido básico deste verbo é escolher, quando é traduzido por prová-lo, ou seja, provar Deus, selecionar, purificar, testar. A morte é a grande niveladora dos seres humanos. Neste aspecto, as pessoas não são diferentes dos animais. Capítulo 3, versículo 19. No hebraico, a expressão "o mesmo fôlego" pode ser traduzida como "o mesmo espírito" ou "o mesmo vento", visto que em hebraico, fôlego, espírito e vento, todos possuem o mesmo vocábulo. Neste caso, trata do fôlego como sinal e símbolo da vida, conforme Eclesiastes 8:8, Gênesis 6:17, capítulo 7:15 e versículo 22. Nisto, humanos e animais são semelhantes. Mas leia o versículo 21. A palavra traduzida como vantagem só aparece neste versículo em Eclesiastes. Também se encontra em outras formas em Provérbios 14 ao 23. Em todo o trabalho, aproveito. E no capítulo 21, versículo 5, os pensamentos dos diligentes tendem à abundância. Capítulo 3, versículo 20 ao 21.
Todos vão para um lugar. Tanto homens como animais morrem e são sepultados. Mas para os seres humanos não é o fim. Eles hão de deparar-se com a vida ou a morte eterna, de acordo com Eclesiastes 12:7. A pergunta retórica, quem adverte, aparece 6 vezes na Bíblia em hebraico e em outros livros, e 4 vezes em Eclesiastes. Pessoas e animais diferem entre si. Seus corpos voltam ao pó de que vieram, mas o espírito humano é imortal. Capítulo 3, versículo 22. A expressão coisa melhor, como também ocorre no versículo 12 e em Eclesiastes 2:24, refere-se à bênção dos prazeres cotidianos concedida à humanidade. Deus separou uma provisão que pode conter bens materiais, conforme Eclesiastes 2:21, capítulo 11, versículo 2, ou a satisfação que deles provém, conforme Eclesiastes 2:10, 3:22, 5, versículos 17 e 18, capítulo 9, versículo 9, caracterizada nesta passagem como sua porção.